Aleluia. Aleluia. Às vezes na vida a gente passa por algum percalço, a gente passa por alguma dificuldade, às vezes a gente enfrenta vales e vales terríveis. E a gente às vezes começa a reclamar e fala: Senhor, não é possível, as portas todas têm se fechado, meu Deus. Como é que eu não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo romper, parece que tudo se fecha para onde eu vou. Eu não tenho perspectiva mais, eu não vejo as coisas fluírem, eu não vejo as coisas acontecerem, Senhor, eu não estou vendo, Senhor. A certeza que a gente tem que ter é que a palavra do Senhor, ela não muda, ela é pura, ela é eficaz, ela é fiel, ela é um escudo para nós. E não vai ter porta, não vai ter tranca, não vai ter ferrolho que vai ficar de pé diante da palavra do Todo-Poderoso. Não haverá mar fechado diante do Deus vivo de Israel. E quando Ele comandar, você vai caminhar e vai passar, porque não ficará porta nem ferrolho. Não ficará porta nem ferrolho. A palavra de Deus, sim, ela é um escudo. E aí você pode estar pensando: não, bispo, eu estou entendendo que ela é pura sim, eu estou entendendo que ela é um escudo sim, mas algumas coisas estão me atingindo ainda. Eu creio que esse louvor é um louvor profético. O Senhor, o Espírito Santo dele inspirou quem escreveu isso, porque a palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é escudo, mas ela continua para aqueles que nele. Então, irmão, se você não crê na palavra de Deus ainda, comece a crer nela nesta manhã, porque ela será um escudo na sua vida, e não chegará seta, não chegará dardo inflamado, não chegará nada que não seja aquilo que Deus tem para você. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida cobertura de Deus, cobertura do Espírito Santo. Oh, Senhor, uma vida abundante em nome de Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor é o nosso escudo. Ela é viva e eficaz, ela é pura. Aleluia, recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, pois só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda honra e toda adoração. Recebe, papai, recebe, Abba, recebe, ó Senhor. Tu és o Deus forte, El Gibor, o Todo-Poderoso, oh El Shaddai. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te cultuamos, pois só a Ti é devido, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe nossa adoração nesse dia, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui nessa manhã, você que nos acompanha de casa, antes da gente ler a palavra de Deus, eu tenho que perguntar isso: se você está feliz com o Senhor hoje. Meu Deus, nem esperou eu perguntar. Grita, glória a Deus! Sou, aleluia. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, é isso aí. Crente é um povo alegre. Palavra do Senhor que nós vamos ler nessa manhã está no Evangelho segundo escreveu João 6, versos de 11 a 13. João 6, de 11 a 13. Olha, mas já está no telão aqui, ó, glória, viu? Quem achou aí diz aleluia. Quem não achou, lê no telão. Oh, Deus bom. João 6, 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo em seguida. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Repita comigo, igreja: à vontade. À vontade. Daqui a pouco a gente vai pregar, mas já começa a entender que quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele te dá à vontade. Ele não vai te dar para você sair mendigando: ó Deus, eu quero mais, acabou, Senhor. Vai ser à vontade. À vontade quer dizer muito, que vai sobrejar, que vai sobrar, que vai multiplicar. Meu Deus, eu quero pregar hoje, Bispo Alex. Meu Deus! À vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, depois que todos estavam com a barriga cheia, Jesus disse aos discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Presta atenção nisso aí. Jesus não disse: vai lá agora e pega o resto. Ele falou isso? Vai lá e pega a migalha. Falou isso? Vá lá e pegue os pedaços que sobraram. Vai entendendo, vai guardando no seu coração que você vai entender isso hoje. Para que nada se desperdice. 13, eles juntaram o que restou
e encheram 12 cestos com as sobras. Aleluia. Senhor da glória, essa é a tua hora, Pai. Amigo Espírito Santo, nosso companheiro e encorajador de todas as horas. Toma nossa mente cativa a Ti, Senhor. Para que nós possamos entender aquilo que falaremos nessa manhã. De Ti, do Teu reino, em especial da Tua palavra, que é viva, eficaz e pura. Para que, entendendo, nós possamos avançar na nossa caminhada aqui neste mundo. E chegar rumo ao lugar do nosso propósito. Para a nossa alegria. Mas, acima de tudo, para a Tua glória. E a igreja do Senhor diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Acho que foi ontem. Ontem não, sexta-feira. Sexta-feira que eu preguei lá em Cabula 6? Sexta-feira eu preguei lá no Cabula 6. Lá no pastor Davi e na pastora Raquel. Isso. E aí eu falei sobre gratidão. E era também o texto que a gente pregou sobre gratidão também na multiplicação dos pães. E hoje eu falei, Senhor, o que é que eu vou pregar? E eu senti da gente pregar algo, né, já num outro evangelho, o evangelho de João, mas sobre a multiplicação. E a gente vai falar hoje sobre a multiplicação de Jesus. Para agradecer a todos vocês que estão aqui, mando um beijão para a Mames, que eu mandei, viu? Amo vocês demais, mas fiquem aí, por favor. Fábio está feliz. Fábio, eu estou com a moral com você até o arrebatamento. Viu? Saiba disso. O registro do milagre é feito de uma simplicidade maravilhosa. A Bíblia ela é espetacular de ler. Todos os evangelhos são ricos em detalhes, mas eu gosto muito também do evangelho de João pela simplicidade como ele explica as coisas. Lucas explica numa riqueza de detalhes, às vezes um pouco mais complexidade. João, na simplicidade dele, explica coisas que, para que ninguém diga, não, eu não entendi ao certo. Vai entender. Uma simplicidade tremenda. Jesus, portanto, diz o verso 11, tomou o pão e deu graças, e ele distribuiu aos seus discípulos, que começaram a distribuir a todos que aqueles estavam ali. Em outros evangelhos que a gente vai ler, né, a riqueza de detalhes é maior e fala que Jesus mandou todo mundo sentar. Em outros, sentar em grupos, ou seja, tudo é feito de forma ordeira. Tem passos para acontecer a multiplicação. Mas uma das coisas que a gente tem que começar a entender tem que ser de forma ordeira. Bota a multidão sentada sobre a grama. Dividiu em grupos. Traz aqui o alimento, traz aqui o pão. E Jesus elevou aos céus. E ele deu graças. E ele deu graças antes do milagre. E muitas vezes a gente quer ver o milagre acontecer e está falando assim, Senhor, quando o milagre chegar, eu te glorificarei. Amém, você tem que glorificar todo dia, irmão, mas glorificar é diferente de agradecer. Antes do milagre chegar, você tem que agradecer. Porque quando você agradece, é o seu passo de fé. Ah, não, bicho, mas eu estou esperando pelo menos uma pontinha do milagre. Quando eu ver o negocinho brotando, eu vou dizer, oh, Senhor, obrigado. Comece a agradecer hoje por aquilo que você não viu. Eu não sei quantos tiveram, acho que a maioria das pessoas que moram no Brasil e no mundo, quando pequenas, passaram uma experiência na escola do carocinho de feijão, meu irmão. Todo mundo plantou o carocinho de feijão no algodão. E você bota aquele carocinho de feijão no algodão molhado ali, e ele passa alguns dias que você só vai ver o algodão. Mas de repente, às vezes você vai dormir e está o algodão molhado ali, úmido. No outro dia, quando você acorda, achando que vai ver só o algodão, já tem algo ali saindo. Por quê? Mas eu estava dormindo e aconteceu. Quando você não espera, mas acredita, o milagre acontece. Meu Deus, quem pegou aí, já vai viver milagre a partir de hoje. Observe que como aconteceu ali no João 11, 41 e 42, a ação de graças, ela tem que vir antes do milagre. Tem que vir. Antes do milagre chegar, você já agradece, mostrando a Deus que você acredita, é o seu passo de fé. E Jesus, com certeza, fez a oração que era costumeira para os judeus, como é até hoje, aquilo que ele aprendeu desde pequenininho. Pegou o pão, levantou, e não falou, Deus, multiplica esse pão, olha a multidão, Senhor, meu Deus, não deixa eu passar vergonha. Não foi isso não. Pegou o pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzim bin haaretz, bendito és tu, Senhor nosso, Rei do universo, que fizeste o pão sair da terra, te agradecemos.
E aí não teve um outro comando, agora veja, você vai partir. Não, irmão, está dado graça, comece a partir. Comece a quebrar. A gente já falou aqui na igreja como Deus gosta de coisas quebradas e gosta de coisas partidas. Hoje a gente vai falar da multiplicação de Jesus. Quando as coisas você acha que estão quebrando, Jesus na verdade está multiplicando. Então segure aí. Ah, não, mas eu acho que o meu negócio está partindo. Se começar a agradecer, vai partir para multiplicar. Ah, mas a minha família parece que está ruindo. Se der graças, você acha que está partindo, Deus está multiplicando. Vai multiplicar em amor, vai multiplicar em serviço, vai multiplicar em unidade. Vai entendendo? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que produz o pão sobre a terra. Jesus dá graças, ele agradece a Deus. Observe que ele agradece, ele não abençoa o alimento. E às vezes quantos valores a gente foi se perdendo, tantas coisas, não quero entrar nisso aqui, mas quantas coisas se passaram com as encíclicas papais e com aqueles negócios todos. Não, tem que abençoar o alimento, é bom, claro. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz e é pura, diz que nós podemos comer coisas até mortíferas, ela não fará dano algum. Mas quer que eu entendo? Que a gratidão tem que vir antes do milagre. Agradeceu pelo alimento, irmão, pode ser o que for ali, não vai te fazer mal. Nós somos bênçãos, abençoados e abençoadores. Então tudo aquilo que a gente tocar já vai automaticamente se tornar bênção. Então comece a agradecer. Comece a fazer isso uma cultura na sua vida. Sentou à mesa, agradece pelo alimento. Sentou com a família, agradece pela família. Sentou com os filhos, agradece pelos filhos. Chegou no final do dia, vai orar. Tem muita coisa para você orar de noite, amém. Começa agradecendo pelo dia. Ah, bispo, mas o dia foi um dia difícil, sabe? Difícil no trabalho, difícil nas relações. Você chegou em casa? Agradeça. Você chegou respirando? Agradeça. Chegou vivo? Agradeça. Quantas pessoas saíram para trabalhar e não voltaram à noite? Motivos para agradecer a gente tem de sobra. E quando a gente agradece, o milagre chega. Entenda isso. Essa é a chave do milagre. Jesus, ele distribuiu o pão entre todos que estavam sentados. João faz uma abreviação aqui. Ele já presume que todo mundo já entendeu o que foi relatado nos outros evangelhos. Tem lá em Marcos 6,41, Mateus 14,19, Lucas 9,16. Como o Senhor deu graças, tomou os pães nas mãos e começou a parti-lo em pedaços. Então deu aos seus discípulos. E este, por turno, colocaram em cestos. E aí foram distribuindo entre a multidão. E o Senhor fez a mesma coisa com os peixes. Ao ponto de ter enfatizado que cada daquelas pessoas que ali estavam comeu o quanto quis. A gente leu isso lá, comeu até se fartar, comeu à vontade. Então não foi um milagre regrado, não existe milagre regrado, ó, você vai aqui receber, irmão, um pedaço de pão e vai receber aqui um pedacinho do peixe, porque tem que dar para todo mundo, não. Enquanto você tiver fome, eu tenho para multiplicar na sua vida. Se você tiver fome de justiça, se você tiver fome de Deus, se você tiver fome da minha presença, o que você tiver, eu vou multiplicar quando você agradecer. Comece a entender que o poder de Deus, ele derrama sobre a igreja dele, derrama sobre os filhos dele, derrama sobre o povo dele, mas a presença de Deus você tem que buscar. O poder ele dá, a presença você busca. E quando você buscar com o coração grato, meu irmão, ele vai multiplicar na sua vida. E vai fazer com que você seja um agente multiplicador do reino de Deus na terra. Uau! E eles colocaram no cesto e saíram distribuindo entre a multidão. E o Senhor fez o mesmo com os peixes. Cada um daqueles que estavam ali tinham que comer o quanto quisessem, à vontade. Tudo que sabemos é que um grande milagre aconteceu naquele dia. Uma grande multiplicação aconteceu no mesmo dia. E aquilo foi um sinal que revelou como eles estavam transformando as coisas. Da mesma maneira que lá em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, ali ele transformou pão em peixe, em mais pães e mais peixes. E Deus, ele quer começar a transformar aquilo que está em sua mão em outras coisas. Usando o poder dele transformador. Transformou água em vinho, transformou 5 pães e 2 peixes em pães e peixes para uma multidão. Ele quer transformar os talentos que ele já te deu em algo muito maior que venha saciar a fome e a sede de multidões. Mas comece a agradecer. Ó, teve gente que pegou, eu só vi assim, ó, meu. Teve gente que pegou aí. Aleluia.
Comece a agradecer. Ele não veio só para criar, mas ele veio para transformar. E nesse processo de transformação é que ocorre o processo da multiplicação também, quando o processo da gratidão precede isso tudo. Chave para você e na sua vida. Tudo que ele dá abundantemente. Agora discutindo um pouco do verso 12. Os recursos, quando eles multiplicam, eles se tornam infinitos. Mas não é porque os recursos são infinitos que a gente tem que desperdiçar. Não é porque aquilo que Deus nos dá é grandioso que a gente tem que desperdiçar. O Senhor mesmo fala, não lançai vossas pérolas, não desperdice aquilo que Deus te deu. Saiba aonde investir, aonde colocar, a quem dar, a quem instruir. Não é porque a graça de Deus é gigantesca e abundante, a graça do Senhor Jesus é grande e abundante, que ela é para todos, porque tem gente que não quer. Então não desperdice aquilo que o Senhor tem multiplicado na sua vida. Está entendendo? Amém. O desperdício, ele é pecado. Além do mais, tem gente que pode precisar na frente. Imagine ali que a multidão comeu, mas tinha um garotinho que precisava comer, tinha os discípulos que precisavam comer. Então não pode haver desperdício. A gente não pode se surpreender quando ele fala assim, que quando eles estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos, deu um comando aos seus discípulos, recolham os pedaços que foram deixados, para que se não desperdice nada. E um detalhe que chamou minha atenção, dentre tantos outros nessa passagem, é que ele fala assim, vai recolher as migalhas, não é isso? Vai recolher aquilo que ninguém quis, não. Recolham os pedaços que sobraram. E quando ele deu graças, ele partiu em pedaços. Só que tem gente que fala assim, não, para me saciar eu quero 10 pedaços. Aquele famoso, o olho maior que a barriga. E recebeu os 10 pedaços, porque era quanto queria, era à vontade. Mas comeu 7, sobraram 3 pedaços intocáveis. Intocados, na verdade. E o Senhor falou, vai lá e recolhe, para que nada se desperdice. E sobraram pedaços e não restos. E assim eles saíram atendendo o comando do Senhor e recolheram, diz a Bíblia, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que tinham sido deixados. Por toda aquela multidão que participou daquele banquete, daquela comida. E a ideia central é justamente essa, que algumas pessoas pegaram mais pedaços do que elas poderiam dar conta. Então aqueles pedaços eles devolveram quando eles viram que eles não aguentariam e não comeram. E esses pedaços agora foram recolhidos e encheram 12 cestos. 12 cestos para fazer a coleta. De grandes pedaços que tinham sobrado após a multiplicação. Nessa história narrada por João, a gente viu que a Bíblia conta que eram mais de 5.000 homens. Mais de 5.000 homens. A Bíblia não fala nem em mulheres, nem em crianças. Crianças tinha porque foi da mão do pequenininho ali, que estava lá os 5 pães e 2 peixinhos. Daquele que não foi contado. Foi aonde saiu o gatilho do milagre. Do improvável. Foi da onde partiu a matéria da multiplicação. Do improvável foi da onde partiu aquilo que Deus ia usar para o Deus Filho usar para multiplicar para a multidão. E às vezes você está na sua casa chorando, eu sou improvável na casa do Senhor, eu não sirvo. E o dom e o talento que Ele tem dentro de você é o que Ele vai usar para multiplicar, para alimentar multidões. O menininho não foi contado nos 5.000, mas foi ele que estava ali com o alimento que seria multiplicado. Todos nós temos palavra do Senhor dentro de nós mesmos. Temos alimento dentro de nós mesmos. Mas quando a gente dispõe e fala assim, eu tenho. É pouquinho, mas eu tenho. O Senhor vai dar graça e vai multiplicar. Ele vai alimentar multidões. Entenda isso. Mais de 5.000 homens. E na passagem diz que um dos discípulos falou assim, Senhor, é tanta gente, que se for para eu sair agora e comprar pão para esse povo, seriam necessários ao menos 200 denários.
E às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e não para tentar fazer uma conta para que caia na nossa realidade, que ele é 200 denários e passou direto. 200 denários, ia dar conta. 200 denários, um denário, melhor dizendo, é o equivalente a um dia de trabalho num país de primeiro mundo. Como Roma era na época, como os Estados Unidos é hoje. Então, um denário equivale a isso, a um dia de trabalho. Nos Estados Unidos, hoje, mais ou menos, está em torno de $7,25, $7,50 a hora trabalhada. Trabalhar 8 horas por dia, você vai fazer ali um salário de $58 o dia. Vezes 200, que são 200 dias trabalhados, $11.600. Grosseiramente, o dólar está quase 6, R$60 mil de pão. Na nossa realidade. Você calcular o número de pessoas que estavam ali, R$60 mil de pão para alimentar a galera. Aí você já vai entender que tínhamos mais de 5 mil homens e não contou mulher e criança. Como mulher não é curioso, nem criança, tinha pouco, né? Devia ter o dobro de mulheres, então 10 mil mulheres, com 5 mil homens. Menino que é curioso devia ter uns 4 vezes mais. Imagine, 20, sei lá, 30 mil pessoas, a gente vai saber no céu, mas estamos aqui conjecturando. R$60 mil de pão para alimentar o povo. Se fosse só pão. E o discípulo já chegou ali, um homem que andava dia a dia com Jesus. Já tinha visto vários milagres ele fazer. E chegou, pensou logo no quê? No material. Precisamos aqui de R$60 mil de pão, a multidão é muito grande. Caminhando dia a dia com o mestre, ainda não sabia daquilo que o mestre era capaz. Por isso que a gente precisa buscar intimidade com ele a cada dia. Para no momento que porventura vir uma adversidade, uma dificuldade, a gente saber quem é que está caminhando conosco. Saber do que é que ele é capaz. Senhor, 200 denários, meu pai, para que eles venham comer. E não é nem um pão inteiro, pelo menos um pedaço para cada um. 60 mil vai dar um pedaço para cada um, não é à vontade não. O relato que é dado na Bíblia diz que alguns discípulos acharam, um dos discípulos, melhor dizendo, achou um menino com 5 pães e 2 peixes. Se ele achou, você só acha algo quando você busca, quando você procura. Se ele achou, é porque ele entendeu, meu irmão, tem alguém aqui que vai fazer a diferença. Eu vou sair para procurar. Eu vou procurar. Eu não sei se vai ser velho, se vai ser velha, se vai ser menino, se vai ser adulto, se vai ser bebê, mas tem alguém aqui que eu vou procurar, que vai ter o que a gente precisa para multiplicar. E às vezes quando a adversidade vem na sua casa, você não sai para procurar porque sua fé não é o suficiente. Comece a exercer sua fé hoje. Não, bispo, eu não estou entendendo. Qual é a sua multidão hoje? Qual é a sua multidão faminta hoje? São os seus problemas, são as suas dívidas, são os seus problemas conjugais, são os seus problemas com sua família, são os seus problemas com seus filhos, são os seus problemas na sua empresa. Qual é a multidão que tem clamado por comida à sua volta? Comece a procurar pelo improvável. E quando você receber aquilo que está na mão dele, comece a agradecer, porque a multiplicação vai descer. A multiplicação vai descer na sua vida, vai encher a sua casa, vai trazer abastança. Ah, bicho, será que é multiplicação mesmo? É, meu irmão, é multiplicação. E depois que sanar a fome daquelas multidões, você ainda vai ter cestos e cestos e cestos de pedaço. Quem está entendendo? Eu vou levantar até as 2 mãos e um pé. Aleluia, aleluia. Se desse, levantava os 2, mas isso aí deu equilíbrio. Qual é a multidão de hoje? Comece a olhar à sua volta e comece a procurar pela provisão de Deus. Um pouco mais à frente, depois de achada, depois de encontrada a provisão, ela foi entregue nas mãos do Mestre. Ela foi entregue nas mãos de Jesus. E ele levou os céus. Ele deu graças. E ele começou a partir. E ele começou a repartir. E ele começou a entregar. Não era apenas um exemplo de submissão a Deus. Não era só isso. Porque quem confia se submete. Mas a gratidão é muito mais do que isso. Gratidão mesmo antes da multiplicação, isso é fé. Jesus estava sendo grato a Deus por quem Deus é, não somente pelo que Deus ia fazer. E às vezes a gente espera Deus fazer algo para a gente ser grato. Não seja grato a Deus por algo que Ele fez ou que vai fazer. Seja grato a Deus por quem Deus é na sua vida e por quem Ele tem sido. Comece a ser grato. A gratidão, ela precede o milagre.
Comece a entender e comece a praticar isso na sua casa já hoje, tá? Com a mesa lá com alimentos. Antes de abençoar os alimentos. É bênção abençoar os alimentos, claro, mas antes de abençoar, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Logo após a oração de gratidão, logo depois que Jesus deu graças, eles começaram a repartir os pães e os peixes. E a Bíblia nos fala, a gente começou lendo isso, que eles repartiram de forma tal que cada um recebeu à vontade o quanto queria. O quanto queria, até se fartar foi dado. Não apenas um pequeno pedaço, não apenas uma migalha, não apenas uma fagulhazinha, uma espinha do peixe. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós damos graças a Ele, Deus ele começa a operar em abundância nas nossas vidas. E todas as áreas da nossa vida vão ser cheias. Já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Quando a gente busca a presença de Deus, Ele começa a derramar do Espírito dEle sobre nós. Ele vai nos enchendo. Vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo. Até... Agora pense isso, enquanto Ele está enchendo, você está sendo revestido por dentro. Mas quando você transborda, você é revestido por fora. E você toca a vida daqueles que estão à sua volta. Então comece a buscar a presença de Deus, para que Deus venha te encher de forma tal que você transborde e comece a encher outras vidas. Comece a repartir, para daquilo que você venha repartir, venha também saciar outros. Venha saciar as multidões. Estou chegando ao final, a gente vai ter ainda consagração de crianças nessa manhã. Mas estamos chegando no final. E o último ponto, que falou muito forte ao meu coração, é que o fato que sobraram 12 cestos, cheios. Se a Bíblia dissesse que sobraram 12 cestos, eu já achava que ia ser um milagre maravilhoso. Mas ela fala, sobraram 12 cestos cheios. Porque quando Deus multiplica, aquilo que sobra, que não é migalha, não é resto, Ele vai encher o que você tiver. Ah, mas por que sobraram 12 cestos? A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, porque só tinham 12 cestos ali. Então Ele não ia fazer sobrar 14 cestos, a quantidade equivalente a 14 cestos, e só tinham 12 cestos para serem cheios. É igual o azeite da botija. Vai, pega e botija quanta você quiser. Ela pegou a quantidade de botijas que a fé dela determinou. E quando as botijas se acabaram, o óleo parou de correr. Irmão, é claro que hoje a gente tem o entendimento, a gente tem a palavra do Senhor, que é pura, é rica, é um tesouro. Mas se hoje tem uma coisa dessa, uma crise no mundo de alimento, e Deus fala assim, pega as botijas, irmão, eu queria aquele estancão de 10 mil litros de Eterni, sabe? Aquele estancão de PVC. Aí vem eu com o carro pipa, Senhor, que é esse meu reservatório de azeite. É, meu irmão. Então, eu creio que sobraram 12 cestos, porque 12 cestos eram o que tinham abrido. Por que você crê que tinham 12 cestos? Porque Deus, Filho, Jesus, Ele deu graças e Ele partiu. Depois que Ele partiu, Ele precisava repartir pela multidão. Então, Ele precisava de pessoas com coração de servo. Quem é que vai servir aqui e entregar o pão? Os primeiros que Ele tinha na linha de frente eram os 12 discípulos. Então, Ele falou, vem cá vocês, meu filho. Vocês botaram quanto aqui na multiplicação? O que é que vocês botaram aqui? O menino deu aqui, 5 pães e 2 peixes, e você? Senhor, nós não demos nada. Mas nós vamos dar nosso serviço. Para você que não deu nada, mas vai dar seu serviço, vai voltar com o cesto cheio para casa. Eu não tenho nada para dar, mas vai voltar com o cesto cheio porque serviu. Por isso que eu amo tanto amar e servir. Porque às vezes você acha que você não tem nada para colocar para ser multiplicado, mas o seu serviço, Deus vai honrar e vai te dar um cesto cheio. Da onde você não plantou, Ele vai trazer colheita para a sua vida. Não cesse de servir ao corpo de Cristo. Não cesse de servir. Porque mesmo que você acha que você não tenha, você vai ter direito a um galardão pelo serviço. Ah, bispo, mas aqui você está dizendo que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Mas Jesus, Ele multiplicou pão e Ele multiplicou peixe. Por que não sobrou peixe? Eu creio que porque peixe é altamente perecível. Deus não quer que você leve nada para casa, que amanhã vai estar podre.
Ele fala, eu vou te dar alguma coisa que vai durar, meu filho, que enquanto sua fé não chegar num lugar que tem alimento sobrando, você vai ter comida para comer. Seja 1 dia, 5 dias, 10 dias, 12 dias, você vai ter um cesto que não vai perecer. Deus, Ele não vai multiplicar nada na sua vida que venha a ser podridão amanhã. Se agarre nessa palavra. Sirva ao corpo de Cristo. Porque Ele multiplicará pão. E o pão da vida na sua vida. Para que você, em sendo pão, se multiplique também e alcance outras vidas. Amém?